Bom dia a todos, eu sou Reinaldo Faisal, conselheiro do CRA-RJ e coordenador da Comissão de Recursos Humanos do CRA-RJ. É um prazer enorme tê-los aqui nesse 10º encontro de administradores de recursos humanos do Rio de Janeiro, onde teremos a presença do professor Wagner Salles num tema muito especial que é a nossa visão de futuro. Esse tema foi escolhido exatamente porque já há algum tempo o CRA vem preocupado com isso e vem tratando do futuro da administração. E é sobre isso que a gente vai falar. Eu chamaria agora a administradora Ana Maria, que vai fazer a abertura oficial do evento. Bom dia, eu sou a administradora Ana Maria Carvalho. Bom dia, administradores, tecnólogos e profissionais de recursos humanos presentes e os que nos assistem pela TV CRA e nos ouvem pela rádio CRA-RJ. Estamos abrindo, como o Faisal falou, o 10º ENCAD RH, que é o Encontro de Administradores de Recursos Humanos do Rio de Janeiro. Hoje abordaremos o tema A Transição Cultural da Gestão de Recursos Humanos para uma proposta sustentável, com o administrador Wagner Salles, que cursa doutorado em Sistemas de Gestão Sustentável, é mestre em Administração, tem vasta experiência em assessoria gerencial e liderança de equipes. Atualmente é professor em cursos superiores de tecnologia no âmbito da administração. E a participação do administrador Reinaldo Faisal, que é o nosso conselheiro do CRA e coordenador da Comissão Especial de Recursos Humanos do CRA-RJ. Com vocês, então, Wagner Salles. Bem-vindo, Wagner. Muito bom dia a todos que estão aqui no nosso auditório ao vivo, presente, né, no nosso CRA, aqueles que nos assistem ao vivo pelas nossas transmissões, né, pelas plataformas, os que vão ver depois também, né, nossos vídeos posteriormente, de forma assíncrona. Queria agradecer desde já a toda a organização do CRA, o professor Faisal, a Ana, a Rosângela, a Neide, que sempre estão em contato comigo, e sempre de forma muito carinhosa, muito acolhedora, vem nos recebendo aqui já há algum tempo para falarmos de alguns temas referentes ao nosso mundo da administração, nosso mundo do trabalho. Nessa manhã eu queria falar com vocês a respeito desse tema de transição cultural do RH para uma proposta sustentável, que confesso que foi um tema bem desafiador para se pensar, porque antes de tudo falar em cultura é falar de um tema abstrato, né, mas que muitas vezes se torna materializado em nossas práticas, e eu tenho um perfil de estudo um pouco mais crítico, no sentido de pensar e repensar as nossas práticas organizacionais, ao ponto de pensarmos alternativas para aquilo que nós estamos implementando como sendo verdades absolutas, muitas vezes. Então, falar em transição cultural e falar ao mesmo tempo em tecnologias é um desafio, né? E é um desafio ainda maior quando a gente coloca o termo recursos humanos nessa história, porque a gente sempre vai se encontrar ou muitas vezes se confrontar com a dimensão objetiva e subjetiva do trabalho como um duelo, enquanto a gente deveria pensar nisso como sendo uma questão complementar ou uma questão natural. Bom, para falar especificamente sobre esse tema, eu trago uma proposta mais conceitual e reflexiva, porque seria, no meu entender, uma forma muito ousada de propor qualquer modelo ou qualquer prescrição para que nós pudéssemos seguir em frente ao rumo de recursos humanos, porque nós estamos numa fase de transição, só não se sabe bem da onde nem para onde, mas estamos em fase de transição. Nós estamos numa fase de crise no nosso país, social, econômica, cultural muitas vezes, e falar em prescrição acho que seria muito arriscado, porque a não ser que tenhamos algum tipo de viés Nostradamus, a gente não conseguiria propor nenhum tipo de prescrição que daria conta da nossa realidade
principalmente para dizer que esse seria o rumo certo. Mas então eu trago uma proposta aqui que seria uma proposta reflexiva, no sentido de pensarmos fatores críticos que têm sido presentes no nosso cenário, né, empresarial, e que podem influenciar uma transição cultural. Então, a minha proposta aqui nessa manhã é que nós possamos pensar em alguns fatores, especificamente algumas ordens, uma primeira ordem, uma segunda ordem, uma terceira ordem, uma quarta ordem, para que nós depois pudéssemos conversar a esse respeito e pensarmos juntos qual o direcionamento que a gente espera ter na gestão de recursos humanos, para que nós possamos encarar esse cenário que nós estamos no nosso país e associar ou aliar esse cenário com o cenário internacional. E trago desde já, né, provocativo como eu sou, para quem me conhece, eu trago essa imagem, né, inicial de plano de fundo, porque eu penso que precisamos falar em máscaras. Falar em máscaras no sentido de, será que nós estamos colocando máscaras ou tirando máscaras? Nós estamos falando de uma gestão de recursos humanos que é natural ou naturalizada, que se revela humana, ou nós estamos falando de uma gestão de recursos humanos que tem cada dia mais calçado algumas máscaras para que nós possamos encarar esse cenário conforme os agentes ao nosso redor querem nos ver. Nós estamos nos preparando esteticamente ou temos praticado uma gestão de recursos humanos de fato humana, de fato verdadeira, genuína, apesar dos nossos agentes ao redor falarem o contrário. Então, uma proposta aqui de falarmos em visão de mundo, de falarmos qual é o nosso posicionamento ou como nós esperamos ser RH, recursos humanos, daqui para frente nesse cenário. Vamos colocar algumas máscaras ou vamos tirar algumas máscaras da gestão de recursos humanos nessa transição cultural da qual nós estamos falando? Começo contando uma história. Diz a história, né, conta a história, de que um cientista levou seu filho um dia para trabalhar, no seu trabalho, não para trabalhar, mas no seu trabalho, para conhecer o seu ambiente de trabalho. E chegando lá, ele se deu conta de que ele passaria lá com aquela criança pequena, 5, 6 anos, todo um dia, e não sabia mais como entreter aquele menino. Mostrou como é que funcionava o seu trabalho, mostrou o ambiente de trabalho, mostrou como é que as coisas funcionavam. E chegou um dado momento, ele pensou, o que eu vou fazer para esse menino ficar quieto o dia todo para que eu possa trabalhar? E ele pensando, olhou para o lado e viu algumas revistas e teve uma ideia, folheando a revista, encontrou um mapa-mundi naquela revista. Ele recortou aquele mapa-mundi e pensou, já sei o que eu vou fazer com ele, vou pelo menos entreter durante um bom tempo enquanto eu consigo trabalhar. Cortou em pedaços desiguais, misturou, chegou para o menino e falou, toma, o seu dever agora, o seu grande desafio é montar esse mundo aqui. Isso aqui é um mundo, você vai montar esse mundo. E quando você terminar, você vem e me fala. E aquele menino, então, começou a olhar para aqueles pedaços desiguais, começou a tentar montar, e o pai imaginando que ele levaria horas para poder montar, se ele conseguisse montar aquele mapa-mundi. Deu meia hora, o garoto voltou para o pai com o mapa-mundi todo montado. E o pai muito surpreso, pensando, mas como é que você conseguiu montar tão rápido esse mapa-mundi? Você sequer sabe o que é mundo, você sequer sabe o que é mapa, você sequer conhece o mapa-mundi. Como é que você conseguiu montar isso aqui tão certinho, com peças tão desiguais? E o menino falou para ele, pai, foi muito fácil. Na verdade, eu não sei o que é esse negócio de mundo nem mapa-mundi. Mas atrás desse mapa tinha a figura de uma pessoa que eu vi na televisão, de um rosto conhecido. Então eu montei por esse rosto conhecido. E essa história, dentre vários aprendizados que a gente pode tirar dela, me faz pensar que mesmo que a gente não saiba como construir o mundo, nós temos referências. E a pergunta que fica é qual é a nossa referência? Quais têm sido os rostos que têm nos guiado para montar esse mundo que a gente nem sabe como é que deve ser, mas que nos ajudam pelo menos a construir um método para que a gente consiga construir esse mundo que nós tanto esperamos ou tanto falamos. Se cada um de nós não tiver esse critério de uma referência real, conhecida para formar esse mundo, o mundo que nós vamos construir nunca será, de fato, um mundo bem construído. Uma transição cultural, ela nos faz refletir sobre quais são os nossos critérios que têm feito parte da nossa forma de pensar e da nossa forma de agir para que a gente consiga criar um método de trabalho na área de recursos humanos para a gente enfrentar esse cenário econômico-social
e mundial em que nós estamos. Então, minha provocação aqui é pensar justamente em quais são os nossos critérios para que a gente possa pensar numa transição cultural de RH. Começo com uma outra pergunta, dizendo, será que nós estamos revivendo a administração científica? Pode ser um pouco radical ou não, depende do ponto de vista ou visão de mundo, ideologia de cada um, mas muitas vezes eu me pergunto se nós estamos de fato voltando aos estudos de tempos e movimentos no nosso cenário empresarial, porque nós temos buscado muitos paradigmas de métodos padronizados, de formas padrões, né, de trabalho, o melhor método, a melhor forma e uma melhor configuração de pessoal para se trabalhar. E muitas vezes nós temos buscado profissionais que são especialistas em determinados assuntos ou determinadas áreas do conhecimento, e a nossa ciência como um todo tem mergulhado numa disciplinaridade muito grande e perigosa, ao invés de se abrir para uma interdisciplinaridade. O nosso campo científico e empresarial tem se aprofundado em pouquíssimas coisas, se aprofundado demais em pouquíssimas coisas, e não dado conta de que, para encararmos uma realidade que é muito dinâmica, nós precisamos abrir o diálogo para outras áreas, precisamos abrir a nossa mente para entender outros fenômenos para que nos ajudem a encarar a realidade tal qual ela é. Então, me pergunto até que ponto essa nova quarta revolução tecnológica, né, que nós estamos passando, até que ponto ela tem nos feito ou tem nos forçado a voltar a uma mentalidade de administração científica. Não porque ela por si só seja, né, uma reconfiguração da administração científica, mas o nosso comportamento, em muitos movimentos nossos no cenário empresarial, tem se voltado e tem se configurado de forma muito semelhante à administração científica. Nós temos forçado um tipo de trabalho, e forçado as pessoas a se encaixarem num perfil comportamental e técnico para se enquadrar nesse trabalho, que seria o melhor método de trabalho. Isso nada mais é do que voltar aos estudos tempos de movimento de Taylor. Será que nós estamos forçando os nossos setores, as nossas pessoas, nossos profissionais, a tal ponto em que não se pode mais ter a capacidade de adaptação? Será que nós estamos excluindo pessoas, né, de empregabilidade porque nós estamos exigindo pessoas prontas para o trabalho e não preparados para lidar com a capacitação dessas pessoas? Até que ponto a nossa ótica de capacitação ou nosso tempo investido em capacitação tem sido míope a ponto de nós esperarmos que todas as pessoas estejam prontas e perfeitas para o trabalho, para dar conta de produtividade e usar a tecnologia tal qual ela se apresenta? Até que ponto nós temos forçado o uso de tecnologias para que as pessoas possam fazer o seu trabalho utilizando obrigatoriamente tecnologias ou metodologias que de fato não ajudarão essas pessoas a alcançar melhor produtividade? Até que ponto nós estamos colocando de forma submissa o saber ao fazer? Me parece muitas vezes alguma falácia, posso estar sendo muito radical e muito generalista, que nós estamos numa era de informação e que se exige conhecimento. Mas me parece, na prática, que nós estamos muitas vezes forçando uma era de que as pessoas precisam mais mostrar que sabem fazer e lidar com algo do que propriamente o conhecer e usar o seu pensamento para criar soluções. Se voltarmos lá no tempo de Taylor, né, enquanto se trabalhava 14 a 16 horas por dia numa fábrica, hoje nós substituímos a fábrica pelo smartphone e continuamos trabalhando 14 a 16 horas por dia com o uso de smartphone. E exigimos que o uso do smartphone ou de outras tecnologias, virtuais ou não, se deem de uma forma padrão, de um melhor método. Até que ponto isso tem realmente produzido uma transição cultural de recursos humanos para que utilizemos a total capacidade humana para o trabalho e não submetendo ou subjugando o humano aos métodos de trabalho? Se a nossa ênfase tem sido em métodos e não na capacidade de realização das pessoas, então a nossa gestão de RH tem se aproximado muito mais de uma questão taylorista, científica, do que uma questão mais humana e de trabalho. Métodos e não de trabalho. Minha provocação inicial é essa e vou justificando essa provocação no decorrer da minha fala daqui para frente. Se pegarmos alguns dados, o IBGE
tem um relatório que foi atualizado somente até 2014. De 2014 para cá, né, o último triênio ou quadriênio, ele não se mostrou atualizado, não sei exatamente por quê, mas a gente pode imaginar que por questões governamentais e falta de recursos, né, essas pesquisas podem ter sido influenciadas de alguma forma, impactadas negativamente de alguma forma, mas até 2014, isso serve para a gente como alguma base, pode ser não a real hoje, mas a gente consegue fazer alguma estimativa, pelo menos, de que até 2014, do total de empresas, que é essa faixa azul que está aqui, para quem está vendo por vídeo, de repente, não sei se colocar no vídeo inteiro pode ficar melhor para as pessoas visualizarem, se for possível. Até 2014, nós tínhamos aproximadamente 132 mil empresas no país. Dessas, 47.700, mais ou menos, conseguiram fazer algum tipo de implementação de inovação em processos ou uso de produtos. Isso dá mais ou menos 35% a 36% dessas empresas. Se pensarmos que de 2014 para cá, o nosso cenário empresarial entrou em crise mais intensa, imagino eu que seria coerente ou não seria exagero a gente dizer que essa porcentagem diminuiu de lá para cá. Ou que a única possibilidade desse percentual de empresas que investiram ou implementaram algum tipo de inovação de produto ou processo, a única possibilidade dessa porcentagem ter subido é essas empresas terem se mantido e o número total de empresas ter caído. É a única forma de a gente considerar o aumento desse percentual. Posso cogitar essa possibilidade. Cogitando essa possibilidade, mesmo que a gente cogite esse cenário de 2014 ou de pior, um cenário para cá, é de se levar em consideração que a nossa ênfase em inovação no nosso país, no Brasil, seja muito grande. Que o discurso pela inovação tecnológica, o discurso pela implementação de tecnologias em produtos, em processos, cada vez mais vá se intensificando para que a gente possa subir esse número aqui e igualar esse percentual ao máximo possível ao nível das empresas. Outro questionamento que nós fazemos é: quais são esses tipos de empresas? Não tive um tempo de qualidade para poder pesquisar um pouco mais a respeito dos setores, né, que mais colocaram esse número para cima de inovação tecnológica, mas a gente se pergunta, pensemos nas pequenas e médias empresas. Será que essas empresas estão fazendo parte desse número de 47 mil lá em 2014? E hoje, o quanto a inovação tecnológica é possível para micro e pequenas empresas ou até médias empresas? Possivelmente, aqui nós estamos falando na grande maioria de grandes empresas e multinacionais, quiçá de transnacionais. Isso significa que a nossa ênfase em inovação não é num discurso para grandes empresas. As grandes empresas já têm essa possibilidade, já discutem isso há algum tempo. O nosso grande desafio é pequenas e médias empresas. Estamos forçando, entre aspas, ou não, essas empresas a adotarem uma nova postura tecnológica, mas sob quais condições gerais? O quanto isso influencia na capacitação e na preparação de pessoas para o trabalho? Qual é o perfil de RH, da área de RH, de pequenas e médias empresas para lidar com essas novas tecnologias? É um perfil que pensa que pessoas estão disponíveis e capacitadas para criar novas soluções, ou é um perfil que vai dar prioridade a novos métodos e exigir que novos profissionais se preparem de alguma forma e por si só para lidar com essas novas tecnologias? Qual é o papel público, né, político, de políticas públicas para a capacitação de pessoas? Olhemos nossas universidades, né, nossos cursos de formação de nível superior, o quanto nós temos preparado nossos profissionais para lidar com tecnologias, seja lá de qual área for do conhecimento. Principalmente na administração, fechando nicho para a área de recursos humanos, o quanto nós estamos preparando gestores de recursos humanos para uma mentalidade cultural de como lidar com a tecnologia no ambiente de trabalho, principalmente para micro, pequenas e médias empresas. Uma pergunta que nós temos que ter alguma alternativa de resposta. E que essa alternativa tenha que ser positiva. Mais do que isso, agora em 2017, a agenda do nosso país, né, para a indústria 4.0 mostra que o nosso país ocupa a posição de número 69 em termos de inovação, né, de país que investe em inovação. O Índice Global de Inovação, que busca avaliar critérios de performance de diferentes países no quesito inovação, ele considera crescimento de produtividade, investimentos em pesquisa e desenvolvimento,
educação, exportações de produtos de alta tecnologia e outros tópicos. Falei agora há pouco educação, e educação faz parte aqui de um dos critérios para mensurar o quanto o país está ou não investindo em tecnologia, o quanto ele tem se preparado para entrar no quesito de inovação. Então, esse é o nosso cenário hoje tecnológico de desafio para o país em termos de métodos de trabalho e agregando a isso uma questão cultural de como lidar com pessoas para entrar nesse cenário. E aí, então, eu começo pensando sobre uma primeira ordem que eu vou chamar, que eu vou me apropriar aqui nos termos que André Comte Pontville ele usa, né, nos seus estudos. Vou me apropriar de alguns dos seus conceitos, vou usá-lo como lente para a gente olhar para esse cenário, trazendo a primeira ordem, uma ordem tecnocientífica, como ele chama nas palavras dele. O que é uma ordem tecnocientífica? É a nossa capacidade de olhar para a ciência, olhar para as técnicas e pensar até que ponto o que se pode fazer, o que é possível de ser feito, e aquilo que não se pode fazer, o que é impossível de ser feito. E, ao mesmo tempo, o que se pode pensar, o que é possivelmente verdadeiro hoje, e aquilo que não se pode pensar, o que seria possivelmente falso. A tecnologia, ou os métodos, a ciência, ela não tem limites por si só. Se pensarmos que a ciência pode limitar-se a si mesma, nós já não estamos mais falando de ciência. Ao contrário, ciência, tecnologia, métodos são noções de expansão contínua. Hoje, nós podemos pensar que algo é possível de se fazer e algumas coisas, outras coisas, são impossíveis de se fazer. Daqui a 20 anos, isso que hoje é impossível de se fazer, muito provavelmente se torna aquilo que é possível de se fazer. E lá naquele momento, outras coisas serão impossíveis de serem feitas. Da mesma forma com que hoje, pensar em algumas possibilidades é uma possibilidade real, é uma ação verdadeira. Já algumas, pensar em algumas ações, pensar em alguns cenários, possivelmente é algo falso. Será que daqui a 5, 10 anos isso ainda será possível? O avanço tecnológico dessa quarta onda de revolução tecnológica mostra que nós estamos implementando evoluções e inovações a um passo bastante acelerado, de forma que o que basicamente rege as nossas decisões hoje é uma ordem tecnocientífica. Todas as nossas decisões empresariais, de alguma forma, pelo menos em primeira ordem, estão submetidas a um pensamento científico-tecnológico. O que hoje se pode fazer, amanhã pode ser que já esteja obsoleto, e que hoje é impossível de ser feito, amanhã pode ser que seja possível, e precisamos nos preparar para essa nova possibilidade. Vamos pensar na biologia. Será que a biologia pensa, como o raciocínio do Pontville, será que a biologia pensa qual é o limite da reprodução humana? Qual é o limite do uso de células-tronco? Qual é o limite de fazer nascer um novo ser humano? Será que a economia pensa qual é o limite de um preço de um produto? Até que ponto um produto não é mais viável, economicamente falando, para quem compra ou para quem produz? Há esse limite hoje? Com certeza não. Esse limite, ou esses limites das áreas do conhecimento, eles vão rolando com o passar do tempo. Então, a ordem tecnocientífica nos faz corrermos atrás dessa grande bola que está girando para frente. É ela que nos faz, por exemplo, pensar, e aqui eu vou trazer um exemplo dos esportes, não para criar brigas, mas para criar reflexões, como, por exemplo, no basquete, na NBA americana, aqui no nosso país, no VAR, em que a tecnologia ela sempre foi pensada para resolver problemas que os seres humanos até então não podiam resolver. O VAR no futebol entrou com uma grande expectativa de acabar com todas aquelas possibilidades de instabilidade na decisão de um árbitro, e que, com o vídeo ou com a visualização de diferentes ângulos, por várias implementações tecnológicas, agora se é possível anular essas decisões erradas. Então, aquilo que era impossível até 10 anos atrás, hoje se torna possível. A grande questão que a gente deixa no ar é o quanto isso realmente se tornou verdadeiro. E o quanto o cenário esportivo se tornou dependente do uso dessa tecnologia. Para quem acompanha o esporte, seja dentro ou fora do país, onde se tem uma tecnologia como essa, percebe que as decisões e as críticas em cima do uso da tecnologia são cada vez maiores, porque sempre há o critério humano por trás.
Sempre há a interpretação humana por trás do uso da tecnologia. Quem decide onde, quando e por que usar a tecnologia é o ser humano. Mas o pensamento cultural que se estabelece é aquele que diz que a tecnologia vai resolver todos os nossos problemas e que precisamos apenas aprender a lidar de forma operacional com essa tecnologia, nos adaptar à decisão que a tecnologia faz por nós. Conversamos aqui agora há pouco, antes de começar, sobre a tecnologia, né, que o nosso celular oferece para a gente, questões que a inteligência artificial nos coloca, sem que a gente sequer tenha perguntado. Achei curiosíssimo um dia que eu estava passando por um shopping, e eu conversava com uma pessoa sobre uma loja, só conversando com ela, e 2 dias depois, na minha rede social, aparece uma propaganda daquela loja que eu tinha conversado com aquela pessoa, sem eu sequer ter clicado em nenhum anúncio, nenhuma pesquisa de produtos naquela loja. Ou seja, o meu telefone me ouviu falar sobre aquela questão, não faço a menor ideia de como isso acontece, tenho medo dessas coisas, né? No sentido de que até que ponto a gente realmente pode confiar no que está acontecendo com a gente. O telefone, de alguma forma, me ouviu falando por mais tempo sobre aquela loja e automaticamente a minha rede social entendeu que eu estava interessado e me propôs o anúncio daquela loja. Então, até que ponto as tecnologias estão nos surpreendendo tanto ao nível da gente ficar dependente delas? Pesquisar em Google hoje se tornou a grande odisseia da vida humana, porque ninguém mais pergunta para outra pessoa, se pergunta para o Google, para o navegador de busca. Não se pergunta mais a um profissional de uma área qualquer, sobre qualquer assunto. Você está com um problema de saúde, você não vai buscar um atendimento médico ou ligar para algum médico, você vai buscar o Google. Você está precisando de um serviço qualquer para o seu produto em casa, o seu carro, uma máquina de lavar, uma geladeira, você vai para o Google pesquisar. Você vai para o YouTube buscar vídeos sobre como você resolve situações do seu dia a dia. Não se pensa mais sobre as possibilidades de criar soluções ou enfrentar situações. O que se busca é uma dependência da tecnologia para que essa tecnologia possa nos direcionar naquilo que nós queremos, que hoje é impossível para nós, mas para a tecnologia já é possível. Outras questões, como por exemplo, o carro autônomo da Google, e agora nós já temos um avião autônomo, né? Já tem um protótipo, agora fresquinho, uma matéria de outubro agora de 2019, em que a Embraer já fez o primeiro teste bem sucedido com o primeiro avião autônomo. Ele taxia na pista sem qualquer tipo de intervenção humana. Então nós já temos um voo automático de piloto automático, né? Em cruzeiro, em trechos de cruzeiro, e nós já temos agora a possibilidade do avião em solo também se deslocar de forma autônoma. São tecnologias que vêm com uma intenção de contribuir, né, para as nossas decisões, para o nosso dia a dia, mas ao mesmo tempo nos levam a uma provocação sobre até que ponto nós ficamos dependentes dessa tecnologia, novamente voltando ao que eu falei inicialmente, dependentes mais do fazer do que do saber. Ao mesmo tempo, nós temos a implementação da tecnologia na nossa área de recursos humanos. De 2018 para cá, 17, 18 para cá, nós tivemos uma intensidade maior sobre o uso da inteligência artificial para processos em gestão de recursos humanos, principalmente para recrutamento e seleção de pessoas. Nós temos várias empresas no mercado hoje que usam essa inteligência artificial, como aqui diz na matéria, né, para dar um match, usando um termo aí, uma expressão de uma mídia social, para promover o melhor encontro entre o candidato e a vaga. É uma série de filtros, né? São uma série de filtros em que a inteligência entende, que é programada para ler esses filtros e coincidir um perfil técnico de uma pessoa com um perfil de vaga e encontrar, entre aspas, o melhor profissional para aquela vaga. Novamente, a pergunta que se faz é o quanto nós estamos dependentes ou abrindo espaço para a tecnologia de forma ilimitada para que as decisões que antes deveriam ser feitas de uma forma muito mais racional sejam feitas de forma automática e com base em critérios parciais. Não digo imparciais, porque eles são parciais. Como é que a inteligência artificial pode fazer uma leitura, de uma avaliação de um comportamento humano? Como é que a inteligência artificial pode mensurar ou pode observar um comportamento e tomar uma decisão subjetiva sobre aquele comportamento? Como é que a inteligência artificial pode entrar na subjetividade ou pode levantar critérios de subjetividade na avaliação das relações sociais?
É uma pergunta que nós temos, mas que, por enquanto, ainda não se discute tanto, porque o que importa é seguir o rumo. A ciência está andando, a ciência está avançando, então nós, culturalmente falando, nós corremos atrás da tecnologia, seguimos esse rumo para implementar essa tecnologia, seja lá que resultado ela tiver que dar para a gente. Ao mesmo tempo, nós temos aí um economista que falou em 2017 que a inovação destrói mais empregos com mais rapidez do que a educação os salva. A crítica, né, desse economista é boa, levanta reflexões. Não sabemos se podemos ou não adotá-la de forma total, mas o grande questionamento que se levanta é justamente esse. É a implementação de tecnologias como a transformação nos empregos, a velocidade com que isso acontece em comparação com a velocidade em que as pessoas estão preparadas para lidar com essas tecnologias. Volto a comentar o que eu falei agora há pouco em relação à educação. Nós estamos preparando os nossos universitários, futuros gestores, para lidar como com esse cenário, com o uso de tecnologias. Estamos preparando para que eles se submetam à tecnologia e aprendam simplesmente a operar, ou estamos preparando para que eles tomem decisões de onde e como utilizar a tecnologia em favor das decisões gerenciais. Então, a invasão da tecnociência é muito mais acelerada e tem transformado muito mais o cenário do trabalho do que a capacidade que nós temos de promover uma capacitação ou formação nas pessoas. Nós temos aí uma outra possibilidade que saiu agora nesse ano, outubro desse ano, né, uma discussão sobre uma ferramenta numa mídia social, no WhatsApp, em que treina, capacita as pessoas para competências do futuro. De uma certa forma, é uma resposta a essa crítica aqui. Já que nós estamos perdendo espaço, né, para a inovação no sentido de transformação e não temos a mesma velocidade para capacitar as pessoas no uso dessas tecnologias, então vamos usar a tecnologia para acelerar a capacitação das pessoas. A pergunta que se faz é competências do futuro. Que competências são essas? Liderança, inteligência emocional e resolução de problemas. Como é que uma tecnologia pode me capacitar em inteligência emocional, por exemplo, substituindo a interação social? Como é que eu posso pegar o meu WhatsApp, estou falando o nome da ferramenta porque está na matéria, né? Não é uma propaganda, mas está na manchete, então por isso que eu estou falando o nome da ferramenta. Como é que eu posso pegar o meu WhatsApp e me dedicar o meu tempo a aprender pela tecnologia, que é assíncrona, que não é vívida, o uso de uma liderança, o uso de uma inteligência artificial? O que seria isso se não prescrição de modelos pré-determinados que dizem como devemos nos comportar? E aí a gente pega esses modelos, reproduzimos esses modelos nas nossas relações organizacionais e sociais, achando que vamos dar conta da realidade. Por quê? Porque eu aprendi que liderança, ou ser líder é isso, isso, aquilo, que eu treinei na plataforma lá da ferramenta. Eu entendi que para ter uma inteligência emocional, eu preciso ser assim ou assado, porque na plataforma eu entendi daquela maneira. Mas eu não aprendi a fazer isso vivendo com a outra pessoa, me relacionando com a outra pessoa. É uma grande crítica. O Conde de Pontville vai dizer o seguinte em relação a essa ordem. Bom, já que essa ordem é a dualidade entre o possível e o impossível, o que é possivelmente verdadeiro ou possivelmente falso, nós somos obrigados a limitar essa ordem tecnocientífica a fim de que tudo que é cientificamente pensável e tecnicamente possível, nem por isso seja feito. A provocação que ele traz é: ok, a ciência anda, avança, claro, é natural que ela se expanda. Essa primeira ordem é expansiva. Ela não tem limites por si mesma. Agora, nem tudo o que é cientificamente pensável ou tecnicamente possível não significa que tem que ser implementado. E como essa ordem é incapaz de se limitar a si mesma, não há limite biológico para a biologia, não há limite econômico para a economia, como eu comentei aqui nas palavras dele, só podemos limitar essa ordem de algo vindo do exterior. Então, qual seria essa outra força que poderia nos ajudar a limitar essa primeira ordem tecnocientífica? E aí passamos para uma segunda ordem, que é a jurídico-política. O que seria essa ordem jurídico-política? Nada mais é do que a lei autoriza
ou a lei veda. Precisamos limitar a tecnociência dizendo o que pode e o que não pode acontecer. Para isso, nós temos umas possibilidades que nós partimos do individual e partimos do coletivo. Há duas visões aí. Do individual é aquilo que eu posso ou não fazer, o que me cabe ou não fazer. Qual é o limite para a minha atuação na sociedade sobre o que é possível ou não ser feito mediante os limites que a própria sociedade impõe. A segunda coletiva é esse raciocínio segundo que eu falei. A sociedade vai impor o que pode e o que não pode. Alguns exemplos. A Vale, recentemente, depois do acidente de Brumadinho, disse que os laudos não apontavam nenhum tipo de rompimento da barragem antes daquele acontecimento. Se nós puxarmos pela memória, tanto a Vale quanto outras empresas que passam por algum tipo de problema... Obrigado. A Vale e outras empresas que passaram por algum tipo de problema, de polêmica, né, ou de acidente recentemente, se nós pararmos para analisar os noticiários, a primeira fala da gestão empresarial é: todas as nossas atividades estão dentro dos padrões internacionais, todas as nossas atividades estão em plena conformidade com o cumprimento da lei, todas as nossas atividades estão obedecendo padrões legais, etc, etc, etc. A ordem jurídico-política, ela vem para estabelecer o que se pode ou o que não se pode fazer. A pergunta que se faz é o quanto isso, de fato, ainda nos dá uma possibilidade real de uma transição cultural para se lidar com trabalho e com pessoas. Porque morreram pessoas aqui. A morte de pessoas se justifica pelas normas técnicas que foram obedecidas? Se as normas fossem suficientes, as pessoas teriam morrido a si mesmo por aquele acidente? Assim como acontece no nosso dia a dia com das empresas quaisquer. Um outro exemplo mais claro envolvendo o mundo do trabalho. Nós temos aí a lei de cotas, né, para a inclusão de pessoas com deficiência nas empresas. E o governo recentemente, agora em julho, né, lá no Ministério da Economia, tem suscitado uma maior fiscalização sobre a lei das cotas, que estabelece que as empresas com 100 ou mais empregados devem reservar um percentual de 2% a 5% de seus cargos para pessoas com deficiência e ou reabilitados pelo INSS. Ok, a lei estabelece que empresas com mais de 100 pessoas tenham de 2% a 5% do seu quadro de funcionários reservados a pessoas com deficiência. Isso é uma ordem jurídico-política para impedir, de alguma forma, que aquela tecnociência tire a possibilidade dessas pessoas. Essas pessoas estão inseridas na tecnologia? Essas pessoas estão inseridas na inovação, no pensamento de inovação? Possivelmente não. Então, como é que a gente faz para que essas pessoas sejam defendidas dessa ordem da tecnociência que se expande e acaba excluindo? Vamos usar a ordem jurídico-política para dizer o que pode e o que não pode. Não, uma empresa não pode deixar essas pessoas de fora, isso determinado por lei, uma normativa. Ok. Desde 2013, nós vimos discutindo que deficientes bem preparados são nivelados por baixo. Quando você entra numa empresa e pergunta o que você tem feito como gestão de recursos humanos para pessoas com deficiência, a empresa se gaba e diz: nós estamos cumprindo a lei. A lei diz que nós temos que contratar de 2% a 5% de pessoas com deficiência, então nós estamos rigorosamente dentro da lei. Agora, o que se faz com essas pessoas de 2% a 5% que você contratou, que a lei te obriga a contratar? Essas pessoas são aproveitadas ou investidas ao ponto máximo de capacitação que elas têm? Porque desde 2013, já faz um bom tempo, que nós já temos reparado que pessoas com deficiência entram no cargo e ficam naquele cargo até sair daquela empresa. Elas não têm um bom nível de gestão de carreira. Elas não têm um bom nível de reconhecimento, sequer de investimento para capacitação para o seu próprio trabalho. Elas entram, muitas vezes, fazem trabalhos meramente operacionais dentro dos limites que elas podem, e aquilo, né, já deve... a postura cultural é que elas têm que ser gratas à empresa porque elas têm algum emprego, uma fonte de renda para sobreviver. Se pensarmos nisso para a questão pública, de acessibilidade, deslocamento na cidade, isso só piora.
Porque a ciência avança para os que podem, mas os que não podem são protegidos por lei, mas a proteção da lei ainda não impede com que nós, né, não façamos aquilo que deveríamos fazer com as pessoas no trabalho. Um outro dado que eu trago aqui em relação ao trabalho, do Tribunal Superior do Trabalho, de todos os assuntos mais recorrentes, né, sobre acionamentos trabalhistas, horas extras ganha em disparado. Depois, negativa de prestação jurisdicional, que é uma questão mais técnica, e, em terceiro lugar, intervalo intra-jornada. Se perguntarmos para a nossa gestão ou para a cultura empresarial o que nós temos feito para as pessoas no trabalho, a resposta sempre vai ser: nós estamos cumprindo a lei, nós não burlamos a lei. Nós damos um celular para que meu funcionário possa trabalhar de casa, flexibilidade no trabalho. Só que eu passo a exigir que esse funcionário trabalhe 24 horas por dia. Em algum momento ele se sente lesado e vai para a justiça reivindicar horas extras. Não sei como está hoje, mas até, se não me engano, 2 ou 3 anos atrás, a França estabeleceu uma lei que proibia as empresas de qualquer tipo de comunicação por e-mail após o horário do expediente. Não sei se isso realmente vigorou, se está em vigor no sentido de fiscalização, se isso pegou, se não pegou, porque a gente sabe que legislação ela pode ser implementada, mas não de fato efetivada. Mas isso mostra que na França, há algum tempo, os funcionários se sentiam tão lesados com a falta de limite entre hora profissional e hora social que o poder público instituiu, pela ordem jurídico-política, um limite para que a ciência não causasse mais danos no trabalho com as pessoas. Foi preciso botar um limite para que, a partir de 5 da tarde, por exemplo, ninguém mais possa fazer contato profissional por e-mail, por WhatsApp, seja lá por qual canal for. Vai fazer um contato? Espere o dia seguinte até começar o expediente e faça contato com seu funcionário. Imagina se isso acontece aqui no nosso país. Como é que seria a nossa produtividade se isso acontecesse no nosso país? E eu cito aqui produtividade porque eu não quero nem chegar na condição de saúde mental ou física no trabalho. Eu digo que a nossa produtividade hoje, que já não é tão boa assim, a nossa inovação, que já não é tão boa assim, ela tem explorado questões que fazem com que as pessoas no trabalho estejam reclamando do quanto esse trabalho é intenso e extenso. Se nós limitarmos isso, essa produtividade vai tender a cair. Então, nós continuamos dependentes dessa produtividade ou dessa ênfase imoderada na tecnociência e estamos, de repente, nos calcando na lei para tentar colocar algum limite nisso. Bom, nessa ordem jurídico-política, nós temos a seguinte reflexão para mostrar que nem mesmo essa ordem é possível para dar conta de uma transição de recursos humanos que seja passível de uma justiça, né? Ou que seja passível, com melhor termo, de uma prática sustentável. Por quê? Imagina um indivíduo perfeitamente respeitoso da legalidade do país em que vive, que faria sempre o que a lei impõe, que nunca faria o que a lei veda. Se atentaria unicamente a essa determinação. Nenhuma lei veda a mentira, nenhuma lei veda o desprezo, nenhuma lei veda o ódio. O indivíduo perfeitamente legalista poderá ser mentiroso e egoísta. Claro que aqui estamos falando de um exemplo mais abstrato, porque questões de fraude, né, provocadas por mentira, enfim, outras questões de maior prejuízo estão estabelecidas na lei, mas com características específicas. Agora, uma pessoa que é extremamente legalista, como as grandes empresas que dizem que estão fazendo tudo o que está nas leis, nas normas internacionais, isso não as impede de agir com algum tipo de defraude. O nosso sistema de RH também entra nessa seara. Há 2 razões, então, para limitar essa ordem. Uma razão individual e uma razão coletiva. Porque o que é direito da pessoa, né, e o que é direito da sociedade. Imagina uma sociedade em que, de repente, como um todo, decide que uma certa minoria não tem determinados direitos. Quem protege, então, essa minoria de um acesso a recursos, acesso à educação, acesso à saúde, seja lá o que for? Quem vai determinar que essa minoria possa chegar ou não até o uso de tecnologias ou de inovação? É a sociedade que vai determinar isso.
Então, como essa ordem é incapaz de limitar a si mesma, só podemos limitá-la mais uma vez de algo que venha do exterior. O que é que pode, então, corrigir ou limitar os problemas da ordem jurídico-política? Aí nós vamos para a questão moral. E aí começamos a entrar numa seara mais delicada, porque falar em moral é falar em algo que não está estabelecido em lugar nenhum. É falar, por isso que eu falei antes de começar aqui, no início da minha fala, que é uma reflexão conceitual. Se falarmos em cultura, estamos falando em modo de pensar, em modo de agir. Precisamos pensar numa ordem técnico-científica, numa ordem legal, mas também numa ordem moral. O que é que me impede de fazer determinadas coisas, mesmo que a lei me estabeleça uma proteção? A ordem moral, então, nada mais é do que a dualidade entre o que é o meu dever, que é a moral, e o que é a minha negligência, que é a questão imoral. Hoje vemos no meio político, né, muitas vezes, a conduta de pessoas que se valem da lei para determinados fins, se justificam que estão legais, mas que nós nitidamente percebemos que não são condições morais. Como nós, na gestão empresarial, temos lidado com essas questões? Vou resgatar aqui o que a gente viu agora há pouco das pessoas com deficiência. Até que ponto nós estamos calcando as nossas decisões numa legalidade, mas sendo imorais nas nossas práticas, achando que com isso nós vamos ser sustentáveis? Uma rápida busca, em 2017, o próprio governo destacou que saúde mental no trabalho é um tema mundial da saúde, né? Foi o tema em 2017, que foi comemorado no dia 10 de outubro. Recentemente nós passamos já essa data, né, que é um dia mundial para relembrar a saúde mental no trabalho. A questão que se levanta aqui é, se precisamos de uma agenda para a saúde mental, significa que as empresas nem sempre estão burlando normas legais. Significa que as empresas nem sempre estão abrindo mão de tecnologias ou que estão sem inovação para criar esse cenário aqui. Ou seja, raciocínio inverso. Empresas que investem em inovação, empresas que mesmo assim cumprem leis, isso não impede que práticas estejam promovendo problemas de saúde mental no trabalho. Como é que a gente age em relação a isso? O que será uma prática sustentável de uma empresa que provoca danos mentais e físicos, mesmo obedecendo lei? Mesmo obedecendo critérios ou normativas legais? A Microsoft, recentemente, saiu agora em 2019, dia 4 de novembro, agora por esses dias, que a Microsoft, no Japão, ela estabeleceu uma semana de 4 dias e a produtividade aumentou 40%. Essa manchete aqui eu trouxe com uma certa ambiguidade. Primeiro, para dizer que é possível sairmos de um paradigma de intensidade e extensão de trabalho para uma redução de jornada e, mesmo assim, conseguir incrementos de produtividade, e, ao mesmo tempo, que a gente pode promover menos danos no trabalho por conta de uma redução de uma jornada intensiva ou extensiva. Mas eu quero chamar ainda atenção para essa manchete porque ela diz que a ênfase em reduzir 4 dias para 4 dias na semana, reduzir um dia na semana de trabalho, aumenta a produtividade. Mas não destaca nada em relação à saúde mental. Quantas manchetes nas nossas publicidades, sejam elas científicas ou jornalísticas, quantas manchetes nós temos percebido que falam sobre aumento de produtividade e quantas manchetes nós temos lido que falam sobre diminuição de casos de problemas de saúde mental no trabalho? Qual tem sido a ênfase cultural que a nossa gestão de RH tem tido na prática mercadológica que faça a gente pensar mais em produtividade do que condições físicas e mentais ou psicossociais? E aí eu resgato minha pergunta que eu lancei lá atrás dizendo, será que a gente está revivendo a administração científica? A nossa grande ênfase tem sido em métodos e tarefas e processos e não nas condições de trabalho, na condição de quem realiza o trabalho? Estamos oferecendo novos métodos e fazendo com que as pessoas se encaixem nesses novos métodos porque eles são a melhor forma de trabalho, preocupados com a condição mental? Ou nós estamos simplesmente focando nos métodos independentemente na repercussão de saúde mental? Onde está essa nossa agenda de saúde mental no trabalho hoje, de 2 anos para cá?
Aonde está essa discussão no campo empresarial e universitário? A ordem moral, portanto, nela há coisas que a lei autoriza e que, no entanto, nós devemos nos vedar. Outras que a lei não impõe e que, no entanto, devemos nos impor. A moral, ela se soma à lei. A moral, ela complementa a lei. O povo tem menos direitos na prática por causa da moral do que o próprio direito lhe concede. Eu acho isso uma reflexão muito profunda e que é extremamente necessária para o nosso campo da administração. Porque nem tudo que a lei nos permite devemos fazer. Nós, ao mesmo tempo, somos livres na questão legal, mas limitados pela questão moral. Só que parece que nós, muitas vezes, perdemos essa reflexão. Fazemos porque a lei nos permite, mas a questão moral fica em segundo plano. E aí nós precisamos de uma agenda, por exemplo, de saúde mental no trabalho, porque cumprimos a lei tal qual ela está, mas a questão moral do nosso dever fica subjugada à negligência. Por quê? Se eu não sou obrigado a fazer, eu não faço. Basta ver, né, uma questão prática de quantas vagas de trabalho se abrem para pessoas com deficiência e quantas vagas se abrem para a questão de gênero, para a questão de cor, de pele, para a questão de menor aprendiz e por aí vai. Há questões que não são legisladas e nitidamente são colocadas de fora. E há questões que são legisladas, mas que não são devidamente investidas. Cumprimos a lei, mas muitas vezes não cumprimos a questão moral. Por fim, para não cansar vocês, a quarta ordem é a ordem ética. O que vai nos direcionar, então, para a questão moral? Na verdade, não é que nós precisamos limitar a questão moral, mas precisamos complementar ou somar a questão moral para que a questão moral seja, de fato, uma questão de um critério de decisão. A ética é que vai embasar, então, portanto, a nossa questão moral. A ética, na verdade, ela é, a custo de muito reducionismo, aquilo que nós fazemos por amor, por vontade e por princípio, enquanto a moral é tudo que se faz por dever. E aí alguém pode falar, Wagner, você botou uma palavrinha ali, quer dizer, eu não. Conte-Ville que usa e me apropriei dessa palavra, que é uma palavra delicada, uma palavra muito difícil para falar no campo da administração, no campo empresarial, que é amor. Que coisa romântica falar de amor, né? No trabalho, então, nem se fala. Mas talvez a ausência dessa palavra nas nossas discussões nos explique por que nós temos esse cenário de tanta dificuldade na área de recursos humanos. Nós não estamos romantizando a decisão empresarial ao ponto de passar a mão na cabeça das pessoas e tornar o mundo cor-de-rosa. A questão que se coloca aqui é que o amor, ou seja, o princípio que me leva a agir sobre tal decisão, precisa embasar as minhas decisões de dever, precisa estar acima do meu dever. Não basta eu fazer o que é o meu dever. O que basta, o que é necessário, o que é suficiente é eu implementar na minha prática aquelas condições que os meus princípios me regem para fazer. Porque se eu me basar meramente pelo dever, eu sou um mero cumpridor de dever. Eu sou um mero cumpridor de leis. Agora, o que me leva a fazer o que é necessário é a questão ética. Só que a questão ética no mundo empresarial vira uma questão instrumental. Tem virado e tem se deslocado muito pouco para longe dessa questão instrumental. Por exemplo, a ética melhora o clima interno da empresa, a gente vê isso nas nossas literaturas, nas nossas discussões. Então, portanto, a ética melhora a produtividade. A ética melhora a imagem da empresa, então, portanto, a ética melhora as vendas. Ou seja, a ética é eficiente, a ética vende. Eu comentei isso na minha última fala aqui no Conselho, quando eu falei sobre responsabilidade social corporativa, em que a ética se torna um instrumento para você vender mais, enquanto a ética deveria ser o final, o seu grande objetivo. Na área de recursos humanos, nós temos usado a ética para qual finalidade? Nós trabalhamos para sermos éticos, ou seja, para expressar a nossa ética, ou nós temos usado a ética como um subterfúgio para nossas práticas organizacionais
E, para isso, pensar mais em métodos do que nas questões humanas no trabalho. É um questionamento que fica para a gente levantar em relação à decisão. Vou colocar um vídeo rápido agora que demonstra uma exemplificação, uma simulação de conformidade social, que foi um estudo de Solomon Asch, que nós trabalhamos, né, na universidade em questões de cultura organizacional, em gestão de equipes. Esse estudo fala o quanto nós estamos dispostos ou não a nos submetermos a uma conformidade social. Vamos ver o que significa na prática, né? Qual é a grande ênfase ou resultado desse estudo, e talvez a gente se identifique muito com ele. E logo depois eu volto para poder discutir um pouco mais a relação disso com essa nosso raciocínio nessa transição cultural. Eu me identifico muito com esse experimento, porque nosso dia a dia fala muito sobre isso, né? Coisas simples, quando a gente está lá na rua para atravessar, na faixa de pedestre, junto com 10, 15 pessoas, e de repente essas pessoas atravessam e a gente vai junto. O que Solomon Asch fez nesse experimento, e aqui é uma reprodução, né, desse experimento, é o quanto nós estamos predispostos a seguir a conformidade do grupo, sem necessariamente pensar ou nos posicionarmos contrários a essa conformidade. Muitas vezes, mesmo sabendo ou sem entender por que nós estamos fazendo isso, ou porque as pessoas estão fazendo isso, nós repetimos e reproduzimos esse mesmo comportamento. Isso, para a gestão de recursos humanos, nos mostra que, muitas vezes, as nossas políticas de RH, as nossas práticas gerenciais, elas têm sido muito mais reprodutivistas do que adaptativas. Existem muitas teorias vindo do hemisfério norte, por exemplo, poucas saindo aqui do nosso hemisfério sul. Nosso campo da administração, eu tenho repetido isso enquanto eu tenho a oportunidade de falar, que é uma crítica que eu tenho feito há algum tempo já, e tenho visto, claro, outras pessoas com muito mais experiência do que eu falar a mesma crítica.
Nos falta uma administração mais brasileira, por exemplo, para a nossa própria realidade, pensando a nossa realidade e discutindo teorias, princípios, modelos que sejam para a nossa própria realidade de forma adaptativa. E temos reproduzido muito mais do que feito esse caminho inverso. Nós temos nos conformado mais do que renovando o nosso entendimento a respeito das práticas sobre recursos humanos. E isso nos leva a entender por que existem estudos, por exemplo, como saiu agora há pouco na BBC, em janeiro desse ano, falando sobre o fenômeno cognitivo que leva as empresas e pessoas a tomar decisões erradas. E ele vem exemplificando da seguinte forma: você sai de casa para comprar leite, na metade do caminho lembra que é domingo e o mercado está fechado. Até onde você sabe, não há outros abertos na região, mas, como você já andou 10 minutos na direção do mercado, o melhor a fazer é completar a sua jornada, certo? A menos que você esteja desesperado para esticar as pernas, este é um modo de pensar claramente estúpido. No entanto, curiosamente, esse padrão cognitivo ilógico é comum em tomadas de decisão, muitas vezes envolvendo escolhas com riscos mais altos. Socialmente falando, aquela velha iniciativa de paguei para o cinema, como diz a reportagem aqui, alguns comentários lá embaixo, paguei para ir no cinema, nos 10 minutos vi que o filme é ruim, o que eu faço? Vou embora? Eu já paguei mesmo, eu fico aqui até o final do filme para ver. Nosso padrão de comportamento tem sido de muita insistência em projetos que claramente estão dando errado, mas a gente continua até o final, porque afinal de contas começamos, na expectativa de que em algum momento ele prospere. Na área de recursos humanos, nós temos colocado muitas vezes tecnologias em voga que claramente não são adaptativas, não vão proporcionar o melhor ambiente, o melhor cenário, mas já que a gente comprou, já que a moda de mercado é essa, já que a concorrência está usando, vamos usar também. E vamos levando o projeto até o final, a que custo for. É esse tipo de decisão que nos faz pensar na seguinte relação. Quando a gente conversa sobre cultura organizacional, a gente pensa em duas formas de gerir essa cultura. Ou a gente transforma os valores para que as práticas sejam modificadas, ou a gente força novas práticas, esperando que esses valores sejam transformados e assim a cultura seja transformada. A grande questão para nós é qual caminho nós estamos dispostos a fazer na gestão de recursos humanos nessa transição cultural tecnológica. Nós estamos mudando valores para que as nossas práticas possam adaptar o uso da inovação e tecnologia ao que é melhor para nós, melhor cenário para a organização e para as pessoas, ou nós estamos forçando uma prática tecnológica, esperando que com isso os valores sejam transformados e as pessoas se adaptem ao trabalho ao invés de nós adaptarmos a nossa realidade cultural e pessoal. Outro vídeo que eu queria colocar para vocês é uma fala do economista Joseph Stiglitz, que é um economista ganhador já de um prêmio Nobel, sobre globalização. Qual é a visão dele sobre a perspectiva de como podemos usar a globalização? E quando se fala em globalização, pensa-se em tecnologia, em inovação, em expansão de tecnologia usando informação. Qual é a nossa perspectiva, a grande oportunidade ou alternativa que nós temos para lidar de forma sustentável com a globalização? E, novamente, depois eu retorno para podermos fechar a nossa conclusão sobre transição cultural. From the point of view of economics, clearly we can make a globalization that works. The challenges are politics. A necessary condition, I think, to make that politics work is reform of our systems of global economic governance. Democracy tempered the market economy. We never had a democratic globalization. The lack of transparency, openness have meant that we wound up with a form of globalization that works for a few, but not for all of us. There are huge areas of general interest where the global community has an interest in cooperating and working together. Citizens now are beginning to understand that globalization matters. They are demanding a voice. They say, we don't want it to be done in secret. We, the people, want the rules to reflect our interest. And yet, very hard
to move from the old order to the new order, the countries that dominated are very, very reluctant to shape that order. That was epitomized when the United States opposed the creation of the Asian Infrastructure Investment Bank, a new institution designed to help poorer countries and emerging markets to finance their investment, including for climate change, from which all of us would benefit. The fact that they failed was testimony to the new reality. The emerging markets have not waited just by the side. They have been busy trying to create a new reality on the ground. One of the most successful groupings of countries is ASEAN, both economically and politically, and that part of the world has been doing very well. And the BRICS, Brazil, Russia, India, China, South Africa, got together and created the New Development Bank, focusing particularly on some of the new issues like climate change. So globalization has raised some fundamental issues about trust in our political leaders, trust in our institutions, the consequence of which we are having to deal with in the politics of 2016. E é claro que de 2016 para cá, o cenário mudou e muita coisa que ele propunha ali não se mostrou tão efetiva assim, né? Principalmente em termos de bloco econômico, mas de toda forma, a provocação que ele faz é, para sairmos de uma antiga ordem econômica para uma nova ordem econômica, é preciso uma vontade política. E quando ele fala política, não é simplesmente política partidária, é uma governança política, uma governança que seja feita para todos os agentes envolvidos. E se há alguma ênfase que nós possamos dar na área de recursos humanos quanto a isso, eu diria que a minha ênfase acompanha a ênfase do Stiglitz, no sentido de precisamos de um novo pensar político, de nova política de recursos humanos, que faça essa transição entre a antiga ordem econômica para uma nova ordem econômica. Não é a proposição aqui de mudarmos o nosso sistema econômico, sairmos do capitalismo e implementarmos outro. A questão é como lidar com o sistema sem sermos subjugados de tal forma que nós próprios nos excluamos desse sistema. Como lidar com o sistema sem implodir o próprio sistema. Penso que se há alguma proposição para uma transição cultural de RH, para uma proposta sustentável, uma alternativa que eu proponho seria pensarmos numa gestão de RH que pense não apenas no que é possível ou impossível em termos de ciência e tecnologia, mas um RH que pense no que é legal e ilegal em termos jurídico-político, um RH que pense no que é moral e imoral em termos de uma ordem moral e, acima de tudo, um RH que pense numa ordem ética. Sem essas ordens aqui, sem a conjugação ou sem a articulação dessas ordens, não consigo enxergar uma transição cultural da gestão de recursos humanos para uma proposta que seja sustentável. Qualquer falha em qualquer uma dessas ordens aqui compromete a sustentabilidade da área de recursos humanos. Ou, no máximo, nós podemos dizer, de uma forma um pouco eufemística, nós vamos descaracterizar a área de gestão de recursos humanos. Vamos chamar de recursos humanos aquilo que não mais é recursos humanos. Se é que podemos chamar a área de recursos humanos, né? Se é que podemos dizer ainda que as pessoas continuam sendo meros recursos e não o próprio trabalho em si. Para finalizar, finalizo com essa charge, que além de divertida, pode ser simples, boba, mas que me fala muito. Espero que a transição cultural do RH para uma proposta sustentável não chegue ao nível da gente corromper as nossas identidades, em busca de uma identidade tecnológica. Espero, sinceramente, que essa transição do RH seja uma transição em que nós possamos lidar com a tecnologia, mantendo as nossas características, nossa própria atividade e a nossa própria identidade humana no trabalho. Que não seja
uma automatização, mas uma transformação cada vez mais de uma gestão de recursos humanos autônoma e não mais autômata, como nós temos praticado muitas vezes no cenário empresarial. Que essa transição cultural seja uma transição cultural possível, ética, acima de tudo, de repensar se nós estamos exigindo que as pessoas se atualizem e por que nós estamos pedindo isso, para qual finalidade. Muitas vezes acho que a gente nem sabe por que a gente dá tanta ênfase em tecnologia, mas conforme o Solomon Asch propôs, 75% das pessoas elas continuam na conformidade social, elas vão seguindo a conformidade social. Se essa onda vem sobre nós, por vezes, uma metáfora, talvez seja necessário a gente furar um pouco essa onda, deixar um pouco a onda passar e pegar o que for possível da onda, ao invés de tentar a todo custo subir na onda e tentar navegar nessa onda. Muito obrigado, que a gente possa refletir nessas questões que a gente trouxe até aqui nessa manhã. Que passeio, hein, gente? Que passeio que fomos brindados aqui, nesse momento, pelo professor Wagner Salles, fazendo com que a gente tenha, assim, um momento de altíssima reflexão sobre essas questões que envolvem a administração e, principalmente, a administração de recursos humanos. Vindo desde lá do nosso início da administração científica, né, que é a base de tudo e ainda muito aplicada, e que há pouco tempo eu dizia aqui que Taylor deve estar dando gargalhadas no túmulo exatamente por conta de que a modernidade está trazendo a inteligência artificial, que nada mais é que a robotização dos processos e procedimentos com uma vantagem, né? Ela faz sempre certo. O ser humano sempre botava um pouco de si, né? O que tornava o ambiente mais variável e mais complexo. Nesse aspecto também, o professor Wagner abordou muito bem a questão de como a gente vai sendo levado, e aí a gente pode puxar, foi Vida de Gado, aquela música, né? Vida de Gado, Moraes Moreira, né? Moraes Moreira, Vida de Gado, Povo Marcado, Povo Feliz. Zé Ramalho, desculpe Zé Ramalho, mas está aí feito o crédito. Como as pessoas vão se deixando levar sem fazer uma avaliação crítica se aquilo é bom, é razoável, é moral, é ético, é válido, é aplicável, é possível, é impossível, é oportuno, é inoportuno, né? Tudo isso foi visto aqui. Reforço ainda que, ainda assim, por mais padrões que tenham sido impostos, o ser humano vem sempre numa luta constante sobre isso, e é um ponto que eu venho fazendo uma reflexão quanto ao aumento do número de tatuagens que as pessoas vêm fazendo, né? Então, não os exageros, mas cada um vem buscando uma forma de se individualizar, fazer a sua marca própria, já que todo mundo anda na moda, né? Vestido igual, porque a moda é fazer igual. Aí as pessoas criam uma outra identificação, que é uma tatuagem, alguma coisa assim, para, mesmo que seja uma pequena estrelinha, uma notinha musical, alguma coisa, mas algo que a diferencie dos demais e que tenha um significado para ela. Muito importante, dentro dessa fala, esse contexto de fazermos uma avaliação nas organizações daquilo que efetivamente deve ser utilizado e aplicado, e não só visando a produtividade. A gente viu aqui esse exemplo
da Microsoft, alguns alunos me perguntaram, e aí, o que o senhor acha, professor? Eu falei assim, num primeiro momento eu acho ótimo, está aumentando a produtividade, está tudo bem. Agora, o que as pessoas estão pensando disso? E no princípio, toda novidade é boa, né? O problema é o quanto vai se aguentar isso. É bom para quem? Então, como é que a gente vai fazer com que isso efetivamente seja bom para as pessoas? E aí vem a questão trazida pelo professor sobre e o dano que isso pode provocar, ou o benefício. A gente tem que avaliar, né? Se isso está valendo a pena mesmo. Num primeiro momento, a gente sempre se coloca favorável, mas dá certo. Qualquer mudança, isso aí, Maslow já falou, né? Lembra quando aumentou a luz e diminuiu a luz? Na hora que aumentou a luz, todo mundo produziu mais, mas como bom pesquisador, ele fez o contrário e viu que também aumentava. E opa, peraí, não é só a luz, tem alguma coisa, era o reconhecimento pessoal. Então, tudo isso traz para nós uma reflexão muito grande. E principalmente quando você fala daquela coisa das cotas e tal, a parte legal e tal. Eu recentemente, representando o Conselho, junto ao grupo que trabalha o Pacto Global e o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro foi o primeiro a assinar o Pacto Global com a ONU, nós chegamos e nos deparamos com uma situação em que agora vem se falando na questão dos direitos humanos e as empresas. Qualquer ação de uma empresa que tenha um impacto na região onde ela atua, e pode ser de qualquer tipo, não é só o impacto sobre as questões ambientais, que são as mais visíveis, mas como a gente fala da sustentabilidade, seus 5 pilares, pode ser política, pode ser ambiental, pode ser social, pode ser cultural e pode ser econômica. Qualquer área que seja afetada, a responsabilidade pode ir para cima das empresas. Aí vem a parte jurídica, né, técnico-jurídica, que está responsabilizando a empresa por qualquer coisa que aconteça e, principalmente, sobre a questão de violação de direitos humanos, que aqui você abordou com a questão das causas trabalhistas, que têm sido usadas como fuga para os direitos humanos, mas que agora vêm sendo apresentadas de uma forma diferenciada. E isso tem um impacto na imagem das organizações, e muitas empresas cuidam muito mais dessa questão ética e tal, por conta da imagem, porque isso aumenta as vendas e etc. Isso faz uma boa relação com a sociedade, pelo menos é o que eles procuram mostrar, e visando o quê? Visando a sua sustentabilidade. Sustentabilidade, nesse sentido, vista como uma forma da empresa se manter e se prolongar na sua atividade. Eu queria aproveitar esse momento para registrar a chegada do nosso presidente, administrador Wallace Vieira, que estava num procedimento médico e não pôde chegar antes, mas está aqui conosco e depois vai dar umas palavras aqui para nós também. Presidente, por gentileza, aproxime-se aqui. Nosso presidente é sempre bem-vindo, e principalmente nas nossas questões, porque, fundamentalmente, ele é um homem de recursos humanos. Bom, um bom dia a todos. Eu estou pegando a conversa no final. Eu estava submetido às quartas e sextas, esse horário, a procedimentos médicos, né? Mas, por coincidência, ontem tivemos um encontro com o pessoal do Pacto Global para recuperarmos essa relação iniciada em 2012. Em 2012, nós fizemos o EMBRA, Encontro Brasileiro de Administração, que quem formulou, eu não era o presidente, eu era o conselheiro, foi eu o formulador desse evento. E todo o evento de 2012 foi quando nós
assinamos, né, esse compromisso com as Nações Unidas. Todo o evento foi em cima do Pacto Global. De todas, hoje nós chamamos de ODS, né, as 17 ODS. Aquela época não eram tantas ODS, mas nós já trabalhamos em cima dos objetivos do Pacto Global. Foi muito interessante porque as Nações Unidas nos ajudou com expositores, né, estrangeiros. A OIT também nos ajudou, já que tínhamos, que se tem dentro do Pacto Global uma interação muito grande com a Organização Internacional do Trabalho, né, na área do trabalho infantil, pobreza mesmo, né, na área da precarização do trabalho. Em suma, foi um evento que marcou uma nova fase. E saiu um documento chamado a Carta do Rio, que não sei por que esse documento ficou escondido. A Carta do Rio foi subscrita por os 27 presidentes de conselho de administração. Mas o que falta dentro do sistema, aí não é conosco, é com o topo do sistema, que é o federal, é o acompanhamento e controle, né? O acompanhamento, o monitoramento, até que ponto aqueles compromissos celebrados em 2012 vêm sendo seguidos pelo sistema, né? Não adianta se produzir um documento tão belo como aquela carta e depois ela vai para os escaninhos da vida e ficam lá empoeiradas, né? E então entregamos esse documento ontem ao representante do Pacto Global. E no evento que queremos fazer daqui a um ano, eu digo daqui a um ano porque é um evento, Faisal e a Ana estão a par, por exemplo, a Kátia também, nós vamos desenvolver a Bienal do Livro de Administração, e na Bienal do Livro de Administração teremos os salões, salão de diversidade, salão da mulher, salão da gestão de pessoas, por exemplo. Estou ainda palpitando, né? Eu quero um salão de desenvolvimento sustentável, um nome melhor do que esse, mas exatamente dentro do compromisso que nós estamos celebrando com o Pacto Global. Para mim, então, é um prazer, uma alegria muito grande estar aqui com vocês, falar um pouco com vocês, conversar um pouco com vocês. Dentro dessa dimensão voltada para o social, nós estamos agora com um projeto já em fase de implementação, que é o preparatório de administrador para aposentadoria e pós-carreira, já que a aposentadoria é um rito de passagem terrível na vida de quem se candidata a aposentar, né? Para muita gente, ele perde a identidade vai com o trabalho, né? É comum, não empresa grande, mas empresa pequena, o camarada recebeu o nome da empresa, o sobrenome da empresa, né? E no passado eu dirigi uma instituição de previdência fechada e os aposentados morriam entre 6 e 24 meses. Era incrível isso. Que é o problema de quem não está preparado para destrabalhar, não é isso? A gente, desde que nasce, somos preparados para trabalhar, né? Desde o pré-primário, primário em diante, nós estamos sendo preparados para trabalhar, incutindo na cabeça da gente o quê? A dimensão trabalho. O que você vai ser quando crescer? O que você vai crescer. Então, uma coisa que me deixou muito alegre foi eu, por aí, 5 anos, sei lá, escutei exatamente meus pais conversando sobre mim. E mais ou menos, nós temos que investir nesse garoto. Nós temos que investir nesse garoto. Aquilo me deu um orgulho, uma alegria de saber que meus pais se preocupavam com o trabalho, né? Se preocupavam comigo. Mas a gente não está preparado para deixar de trabalhar. Então, esse projeto, ele não é a preparação tão somente do administrador para a aposentadoria, mas também para a pós-carreira. Quantas potencialidades são ocultadas durante a vigência dessa relação laboral de contrato?
Porque o trabalho não deixa a gente sequer imaginar, cada vez mais, né? Imaginar que outros potenciais nós temos, né? O trabalho vem e afoga as nossas pretensões, nossa visão de vida. Então, nesse projeto tem um módulo voltado para discussão com os nossos colegas administradores, né, do potencial deles para outras atividades. Às vezes é para não fazer nada mesmo, mas é uma forma de atividade, né? Eu não quero fazer mais nada, né? A Ana está de olho ali em mim porque ela sabe que eu estou colocando ela nesse módulo. Mas nós ainda não conversamos. Isso, eu até me faz pensar no que eu vou ser quando eu crescer, né? Acho que serve uma reflexão para todos aqui. Tá bom. Passar para você, para eu não atrapalhar. Ok. Obrigado, presidente. E agora eu queria fazer uma pergunta ao professor Wagner Salles. No meio dessa transição que a gente vem passando, e eu acho que a gente ainda não tinha nem completado da primeira onda para a segunda, tem muita gente ainda nesse meio tempo aí, como falam na economia, na indústria 1.5 ainda, etc. e tal. Como é que você vê a transição do momento da educação das pessoas em relação a isso? Porque você chamou muita atenção para a necessidade da reflexão. E como é que você vê a educação facilitando esse processo? Antes de falar na questão da facilitação, a gente tem que falar na questão da preocupação. Porque a nossa política pública de educação no país tem causado muita desesperança para a gente encarar esse cenário. A gente fica muito mais... A gente tem uma perspectiva muito mais, ao meu entender, de subjugação, né, de mão de obra literalmente operacional, mais do que a capacidade de criação. Até que esse cenário de educação possa se restabelecer e a gente tenha a condição de virar essas ondas por nós mesmos, porque a gente está muito a reboque do que acontece lá fora. E isso, em grande parte, entendo eu, por conta da questão da nossa ausência de educação. E quando a gente fala ausência de educação, eu posso até colocar no pacote educação e escolarização, né? A questão da educação social, de princípios sociais, o que nós, como sociedade, queremos como projeto de país. É muito difícil a gente conversar nas nossas redes e saber o que as pessoas enxergam, como elas queriam um país daqui para frente. E aí, entrando nas questões de governo, já há décadas, a gente sabe muito bem que não existe um projeto de país, mas sim planos de governo isolados. Isso só ajuda a gente a não construir uma visão de projeto de país. Fico pensando nos nossos universitários hoje, na faixa aí de 20, 25 anos, né? O que eles imaginam como sendo um projeto de país? Muitos deles, a visão deles continua sendo aquela que o Darcy Ribeiro, se não me engano, falava da ninguémdade, né? A gente olha para o europeu e quer ser como ele, quer ser alguém desenvolvido, e a gente olha para a nossa base, de onde a gente veio, mas a gente não quer ser lá aquele pobre, aquele negro, aquele índio, etc. e tal. Não, eu não sou esse aqui, eu quero ser aquele lá. Mas eu não sou nem aquele que eu quero ser, nem aquele, e nego aquele que eu sou. Quem sou? Ninguém. Então esse complexo de ninguémdade só ajuda a gente, socialmente falando, a piorar a nossa questão de educação. A gente não tem um projeto de país, a gente precisa de um projeto de país, e aí entra a responsabilidade nossa, empresarial, vamos falar das empresas privadas, de contribuir para um projeto de país e não só para uma lógica econômica que funcione. A gente tem visto aí muita ênfase em avanços econômicos, mas são isolados, são eventos isolados. A gente sabe que um estouro de pontuação na Bolsa de Valores é muito com base em especulação, com base em eventos literalmente isolados, que não se sustentam muitas vezes num projeto de país. A gente vem se arrastando nessa mesma política há muitos anos, né, de ênfases que são a curto prazo, né, de exploração de lucro a curto prazo, mas que não se sustentam a longo prazo. Onde entra a educação nisso tudo? É a pergunta que eu também queria ter uma resposta, né? Aonde entra a nossa educação básica, primária, média, superior e vou mais, na pós-graduação, até no estricto senso.
O que nós temos publicado, a lógica hoje para a academia, né, de produtividade, se resume a uma ótica numérica, e não de qualidade, não de conteúdo do que estamos discutindo. Eu, no meu doutorado agora, eu passo pelo mesmo problema que muitos acadêmicos passam, né, da dificuldade de você produzir um conteúdo e ser publicado. Não porque eu acho que o que eu faço é muito bom, mas justamente pela dificuldade de você encontrar um espaço em que você possa discutir certas questões, principalmente se são questões críticas. E eu refaço a fala de um professor da Federal do Paraná, do Zé Henrique de Faria, que ele fala o seguinte: quantos de nós na academia, que somos educadores, lemos os periódicos para os quais nós tentamos publicar? A gente só busca a pontuação, quem está mais em voga e o que se discute, vamos lá tentar fazer a nossa parte para formar nosso currículo. Mas quantos de nós têm acompanhado as discussões desses periódicos? Quantos de nós temos aberto a possibilidade para uma interdisciplinaridade, como eu falei pouco antes, de não mergulhar na disciplina no sentido de essa é a minha verdade e essa é a minha solução para a minha ótica do problema, mas o quanto nós estamos abertos a discutir com outras áreas do conhecimento, outras óticas, para contribuir para o problema em si e não para aquilo que eu acho que é o problema para a minha área. Então a educação, o nosso problema educacional, ele perpassa todos os níveis. E se a gente não começar, na minha visão, talvez seja o mais fácil, o mais rápido, que é o de cima para baixo, a mudar a mentalidade, estricto senso, para que a gente consiga mudar dali para baixo, eu não vejo boas perspectivas de a gente conseguir avançar nas zonas tecnológicas de uma forma sustentável, mas sempre de uma forma a reboque, em que a gente explora nós mesmos ou nos colocamos com uma condição de exploração de mão de obra, de commodity, sem incremento de produtividade em termos de inovação própria, com capacidade crítica, fazendo nossas empresas, micro e pequenas empresas, prosperarem, porque são gestores que estão preparados para encarar um cenário e têm conhecimento para isso, têm uma base para isso. Se a gente não conseguir fazer isso, não tem boas perspectivas desse cenário de realmente entrarmos numa quarta onda. Quando a gente entrar na quarta onda, de repente a onda mundial está na 10ª, né? Como a gente costuma falar. Isso reflete bem, né, que somos o maior produtor de café. Tá, quanto custa o quilo do café e quanto custa o quilo do notebook? Né? Que a gente não consegue valor agregado ao produto. Queria abrir agora para o nosso público, se tem alguma pergunta a ser feita, alguma contribuição. Não, palestra esclarecedora é sempre assim. E eu queria chamar aqui a nossa também membro da Comissão de Recursos Humanos, Ana Carvalho, para trazer uma contribuição de algo que vem sendo muito falado nas organizações, que é a resiliência. E aonde que a resiliência se aproxima e se aplica, se insere nessa sustentabilidade organizacional e nessa transição. Não, à vontade. Quando você estava comentando sobre essa onda que a gente tenta surfar e muitas vezes não consegue, eu fico imaginando... Obrigada. Eu fico imaginando que sofrimento, não é? Que sofreguidão acontece nos funcionários, nos colaboradores, que nem conseguem assistir essa onda, muito menos surfar. E ao surfarem, eu estou usando aí o surf como um exemplo real, eles quebram a onda, eles caem na onda, e a necessidade da resiliência nesse indivíduo. Porque acredita-se com uma resiliência mais fortalecida, com essa visão de mercado mais resiliente, e outras organizações e países já têm investido nisso, de provocar a resiliência dos seus colaboradores, para que eles possam estar sujeitos não só à adversidade que a própria onda do mercado traz, mas também à concorrência, que eles possam, eu vou usar um pleonasmo, sair para fora, que eles possam olhar para fora desse mercado sem tanto sofrimento. Detalhe, o sofrimento virá, o luto virá. Só que quanto mais resiliente, menor vai ser talvez esse impacto, e ele vai ter o impacto, vai cair na quebrada da onda, e ele vai poder voltar para esse mar, e sem tanto sofrimento, vamos dizer assim, sem perder tanta produtividade. Né? Ok. Obrigado, Ana.
Passo, então, a palavra para o nosso presidente, para as suas considerações finais. Isso aqui, Wallace. Bom, primeiramente eu quero agradecer à nossa Comissão Especial de Recursos Humanos, que é realmente uma das comissões que mais produz, eu diria até mudanças internamente. É uma das comissões mais presentes, inclua-se a comissão, não perde uma plenária. Acho que é a única, né? Está em todas as plenárias, né? Talvez marketing com então, o conselheiro Firmino também. Comissão de marketing, né? Ele também agora na administração imobiliária, ele está... ele está nas duas. Então, veja só, é uma comissão muito presente, né? Nas decisões do sistema, na produção de conhecimento para os profissionais do sistema, e eu só posso agradecer tamanha colaboração, tamanha contribuição. No projeto que agora vai se desencadear, é a comissão de RH que está lá junto, né? Em todos os módulos, né? Desde a introdução, depois o módulo de integração, em suma, é uma comissão que a instituição conta, né? Conta mesmo. E eu quero agradecer mais uma vez a comissão, agradecer a presença do Wagner e agradecer a presença de todos vocês aqui e de nosso apoio logístico, sempre presente, que é a Assessoria de Comunicação Social. E dizer o seguinte, eu queria ter mais pessoas aqui na casa, também comprometida com a casa. Um papel das comissões é quando ela funciona também como consultoria interna na área de gestão de pessoas, né? Esse é um dos papéis também, para que a gente tenha uma comissão mais integrada com a instituição. Nós não sabemos tudo, não é isso? Nós não sabemos tudo. Por isso nós temos 10 ou 12 comissões e que eu espero que cada qual, à semelhança do que a comissão de RH faz, esteja presente também nos ajudando. Eu tenho, por exemplo, a comissão de governança corporativa, que é outra comissão que nos ajuda muito, a de gestão, portfólio, etc., também nos ajuda muito. Você está em alguma? Ainda não. Então, tem comissões, eu não quero ficar assim nomenclaturando, porque eu tenho assim a gratidão a quem colabora, quem ajuda. Aí vem a nominação, que não é correta, das comissões, e acaba a gente omitindo outras, né? Mas eu não posso deixar de agradecer a RH, a área de governança, a área financeira, né? Em suma, tem muitas comissões boas, mas eu quero elas mais presentes, como a RH faz. Faisal, Neide, principalmente Rosângela, Ana, estão sempre aqui presentes, sempre colaborando. Cristina, claro, sempre presente. Cristina, que eu não estou enxergando muito para longe, não. Esse óculos aqui é para perto. Vem para cá. E eu acho que 2020 vai ser um ano de muitas realizações da instituição. Além desse programa que eu citei de preparatório de pessoas para aposentadoria e pós-carreira, o país vive uma crise muito grande no campo do trabalho, não só do trabalho em si, do mercado em si, mas também da precarização do trabalho. Eu vi um dado que me assustou muito. Nós temos 28 milhões de pessoas de nível superior em trabalho subutilizado. Não sei se de nível superior, mas no exercício de trabalhos subutilizados. Você tem os 13 milhões desempregados e tem 20 milhões subutilizados. Isso é muito triste para o país, abaixa a autoestima do país, cai mesmo, não é? Sentimento de pertencimento nacional,
organizacional, profissional caem. Existem várias dissonâncias aí que afetam realmente o comportamento das organizações e das pessoas. E nós que queremos trabalhar nessa linha. Então, nós estamos com um projeto já pronto, aprovado. Eu hoje devo estar assinando a resolução normativa na área de criar condições para a busca do reemprego, ou do emprego ou do reemprego, né? É um programa que tem uma nomenclatura por aí. Mais uma vez, a área de RH vai nos ajudar muito nesse programa. E a gente tem uma ADM Emprego, ADM de administração, né? Um ADM Emprego já no sistema de informação nosso, então, no nosso Big Data, para captar essas vagas que, porventura ocorram, à medida que concurso público, os concursos estão paralisados, né? Então, o grande empregador é o ente público. E o governo paralisou os concursos públicos. Não quero fazer crítica, porque ele deve ter sua razão. E a relação com o ente público ela é mais efetiva. Eu presido, como vocês sabem, o IARG, Instituto de Administração, e nós fomos ao instituto que mais colocamos administradores no mercado de trabalho, e a frequência aos programas nossos é porque aquilo que todos sabem, porque na relação com o mercado público, com o ente público, as relações são mais efetivas e são mais permanentes. Com o ente privado, não. No ente privado, as relações são episódicas, são sazonais e deixam as pessoas intranquilas com relação ao seu emprego. Isso é bom e mal. É bom quando te coloca diante de desafios, não é? Da busca da inovação e da renovação. Ruim quando você tem um país como o nosso, está um desastre em termos de oportunidade de trabalho, né? O país está muito ruim. Então, esse outro projeto está pronto para transferir para o administrador condições de reemprego ligado à ADM Emprego, que vai captar essas necessidades que estão, porventura existam, né? Essa feira, essa Bienal do Livro vai ser um marco muito grande no estado do Rio. Ninguém pensou nada sobre isso. Os livros mais lidos no mundo e no Brasil, qualquer parte, são os livros, estou falando do mundo profissional, são os livros de administração. Nós, administradores, não compramos livros de engenharia, nós não compramos livros de medicina, etc. Mas todo mundo compra livros de administração. Até me deixa em dúvida se a administração é uma profissão ou é uma função. Acho que eles pensam que a administração é uma função. Vamos incorporar, vamos anexá-las, vamos colonizá-las, né? Então, é um momento para a gente colocar um projeto como esse e abrir para, exatamente, os conselhos de medicina, de engenharia, vocês não compram livro? Venha para cá, venha colaborar, venha nos ajudar, né? Então, vai ser esse projeto, eu sempre sonhei com esse projeto, e eu termino esse projeto definitivamente esse fim de semana. Ele está 99,9% pronto, né, para eu apresentar à plenária, para aprovação. Então, é um momento de muita riqueza do ponto de vista imaginativa, criativa do CRA do Rio de Janeiro. E sem a Comissão Especial de RH, nada disso poderá acontecer. É dela que eu espero a colaboração mesmo. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês que vieram, mas eu quero mais gente. Divulguem. Você eu já vi várias vezes. Já vi aqui, sim. Divulguem os nossos eventos, né? É bom para vocês e é bom para a gente. Obrigado a todos. Ok. Professor Wagner Salles, suas palavras finais. Acima de tudo, agradecer a vocês pelo espaço, né, aqui no CRA, ao nosso presidente, professor Faisal, nessa comissão especial, à frente dessa comissão especial, a Ana, assim como a Rosângela Neide, com quem eu já tive contato lá na Universidade Veiga de Almeida. Agradecer a vocês aqui que vieram nessa manhã assistir essa reflexão, o pessoal que estava ao vivo em casa, e aqueles que ainda vão ver
né, o vídeo em casa. E eu sempre penso que a gente é muito modelista. Eu acho que a gente precisa aprender a pensar mais em alternativas do que em respostas prontas. Então, contem sempre comigo para questões reflexivas, para questões de alternativas, porque eu acho que a gente precisa avançar na administração e não simplesmente ficar reproduzindo ou tentando encaixar modelos numa realidade que nitidamente não estão preparados para esses modelos, né? A gente falou agora há pouco da questão da educação, a questão de concorrência no país é muito grande. A gente sabe que ser empresário no país é uma dificuldade muito grande por N motivos, mas a gente não pode nem passar a mão na cabeça do empresário, nem passar a mão na cabeça do trabalhador. A gente tem que ser realista, né? O que falta para os dois lados para o país prosperar? Para isso, a gente tem que pensar em questões que nos levem a adaptar nossos modelos, nossas decisões. Nem todos que estão em cargos de gestão são administradores. Então, e nem todos os administradores estão preparados para tomar decisões. Nós sabemos disso. Então, a gente tem um longo caminho aí para pensar e construir sobre alternativas de tomada de decisão e práticas organizacionais. Nós temos incrementado muito o campo econômico na nossa verbalização. A gente fala em investir no menino para ele ser alguém na vida. A gente fala muito em tomar decisão sobre qual é o custo-benefício para mim. Então, a lógica econômica entrou para as nossas relações, tem entrado nas relações sociais, mas a gente não pode ficar simplesmente a reboque delas. Nem tudo é número, nem tudo é lucro, nem tudo é cifrão. Então, a gente precisa pensar um pouco mais em como a gente pode sustentar as nossas relações ao longo do tempo com outras alternativas que a gente sabe que existem, mas falta um pouquinho mais de boa vontade gerencial, né, empresarial ou pública para a gente colocar em prática. Eu acho que esse espaço aqui é muito válido. Por isso eu agradeço muito a vocês por esse espaço, com essa lógica de discurso, assim como outras lógicas. A gente precisa conversar, dialogar mais, para a gente pensar, então, o que a gente pode fazer no campo da administração do nosso país. Muito obrigado. E aqui, então, eu encerro o 10º Encontro de Administradores de Recursos Humanos do Rio de Janeiro, agradecendo a presença de todos e a visualização pelas nossas mídias sociais. Mais do que respostas, a gente saiu daqui com fontes de percepção, fontes de indagação, fontes para que a gente possa beber desse conhecimento e ampliá-lo cada vez mais. Pensando muito no que você falou sobre a questão do trazer o amor para o trabalho, no sentido de que esse amor vem de dentro de nós, vem de dentro daquilo que a gente efetivamente gosta, quer, e aí a gente vai fazer com muito mais prazer para o outro. Isso vai facilitar o nosso encontro com o outro, no sentido da... Aí vamos aproveitar Goleman, né? Com a empatia, como é que eu posso aplicar a minha inteligência emocional nesse aspecto. Eu só posso ser empático com alguém se eu tiver amor por mim mesmo, aí eu vou ter amor pelo outro. E eu acho que esse encontro aqui trouxe isso para nós, finalizando dessa maneira, com que a gente tenha essa reflexão e traga novos caminhos que vão dar sustentabilidade aos recursos humanos e às empresas em geral. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade.